Nosso planeta é um sistema rítmico. Luz, temperatura, precipitação variam dentro de limites cíclicos. Nosso organismo precisa se adaptar a essas variações, sendo a mais evidente as variações entre claro e escuro, o fotoperíodo. Quase todas as funções fisiológicas mudam com os ciclos diários, o que é conhecido como ciclo circadiano. Durante o dia, experimentamos dois tipos muito diferentes de estados, a vigília e o sono. O sono é um estado de reduzida atividade corporal com reduzida responsividade ao ambiente e facilmente reversível. Difere do coma e da anestesia geral, estados que não são facilmente reversíveis. Passamos um terço da vida dormindo. Todos os vertebrados e praticamente todos os animais dormem. A privação do sono tem efeitos devastadores sobre a saúde, prejudicando em muito a função normal do cérebro. A necessidade diária de sono é de, em média, 7 horas e meia, mas varia de 5 a 10 horas. Durante o sono, não há praticamente nenhum movimento. A temperatura corporal cai, assim como a tensão muscular. Como a ativação parasimpática, a frequência cardíaca e respiratória desaceleram e a diminuição da função renal. No entanto, a maior função do sistema digestório. Para compreendermos o sono, é crucial entendermos o básico do seu principal método de avaliação, o eletroencefalograma. O eletroencefalograma é a medida da atividade elétrica do córtex cerebral e nos permite entender a atividade neuronal geral. É não invasivo e os eletrodos são colocados na superfície da pele do crânio. A partir destes eletrodos, as ondas elétricas encefálicas podem ser medidas. A técnica foi utilizada pela primeira vez em humanos em 1929 e o padrão elétrico é substancialmente diferente quando o indivíduo está acordado e dormindo. Hoje, o eletroencefalograma é principalmente utilizado para investigar casos de epilepsia e o ciclo de sono e vigília. A corrente medida provém principalmente da excitação sináptica que ocorre nos neurônios. Como a atividade de cada neurônio é muito pequena, somente quando vários neurônios disparam é que a atividade elétrica pode ser medida, dando assim informações sobre o funcionamento global. Desta forma, quanto mais sincrônica for a atividade neuronal, maior será a detecção. Assim, o aumento da atividade neuronal no eletroencefalograma não necessariamente reflete aumento da atividade neuronal, mas o aumento da atividade sincronizada. O primeiro quadro representa um eletrodo no crânio. O segundo quadro representa a população de neurônios investigada. Veja que quando a atividade não está sincronizada, os picos no gráfico não coincidem entre os diferentes neurônios, de forma que o somatório no eletroencefalograma é discreto. Quando estão sincronizadas por sua vez, a onda percebida no eletroencefalograma possui amplitude maior. Os ritmos do eletroencefalograma variam de acordo com o estado do comportamento, como níveis de atenção e sono e vigília, e com doenças, como coma e epilepsia. O cérebro pode gerar ritmos que vão desde muito lentos até os muito rápidos. Os ritmos delta são muito lentos, com menos de 4 Hz, e com muita amplitude, e são típicos do sono profundo. Ritmos θ têm de 4 a 7 Hz e podem ocorrer nos estados de sono e vigília. Os ritmos alfa têm entre 8 e 13 Hz, são maiores no lobo occipital e associados a ritmos calmos de vigília. Os ritmos mu são similares aos alfa, mas predominam sobre as áreas motora e somatosensoriais. De uma forma geral, as ondas de baixa amplitude e alta frequência estão associadas à vigília e ao sono REM, enquanto os ritmos de alta amplitude e baixa frequência estão associados ao sono sem sonhos, efeito de algumas drogas e no estado de coma. A sincronia de disparos de neurônios que vimos associar-se positivamente com a amplitude pode ser controlada essencialmente por dois mecanismos. Podem ser produzidos por marca-passos ou comportamento coletivo dos neurônios.
O comportamento de marca-passo pode ser comparado a um maestro controlando o ritmo dos músicos, ou seja, uma estrutura central coordena os demais. Já o comportamento coletivo dos neurônios pode ser comparado a várias pessoas batendo palmas ao mesmo tempo. Rapidamente conseguimos coordenar nossa frequência com base no ritmo das outras pessoas, e assim todos batem palmas de forma coordenada. Neurônios fazem isso através de suas comunicações, as sinapses, e conseguem assim disparar em sincronia. Um exemplo destes mecanismos de controle é o tálamo. Todas as aferências que chegam ao córtex passam primeiro pelo tálamo, o qual redireciona ao córtex. O tálamo coordena estes sinais ao córtex e assim atua como um grande marca-passo. Bem, mas como os neurônios do tálamo oscilam? Alguns neurônios talâmicos possuem canais iônicos específicos que permitem que a célula gere padrões de descarga autossustentadas. Isso garante um fluxo contínuo de sinais para o córtex. Essas células marca-passo tornam-se então sincronizadas com outras células do tálamo e disparam em sincronia como no mecanismo do aplauso. Assim, podemos dizer que o tálamo é um maestro e o córtex é a banda, embora nem todos os ritmos do córtex dependam do tálamo. Desta forma, o tálamo é muito importante para a atividade do encéfalo e sua lesão pode causar o coma. A neurodegeneração do tálamo é característica da raríssima insônia fatal. Os padrões observados no eletroencefalograma, ainda que tenham um significado pouco compreendido, podem, pelo menos em parte, ser entendidos por exemplos da vida real. Quando você segura um copo, por exemplo, você percebe sinais sensoriais, percebe o formato e até o significado do objeto. Estes sinais precisam ser entendidos simultaneamente, e o tálamo vai ter a função de maestro, como já vimos. Mas o excesso de atividade sincrônica pode ser patológica? A resposta é sim, e ela é conhecida como epilepsia. A crise epilética parcial pode ocorrer em decorrência do disparo sincronizado de uma área do córtex, enquanto na crise generalizada ela ocorre em um hemisfério inteiro, ou em ambos. A epilepsia em si não é uma doença, mas a manifestação de alguma desordem, como trauma, doença neurodegenerativa, tumores, problemas metabólicos, infecções ou até mesmo predisposição genética. A manifestação da crise parcial dependerá do local onde ocorra. Uma crise no córtex sensorial pode levar à percepção anormal da sensibilidade e alucinações, enquanto que, se ocorrer no córtex motor, pode levar a contrações de determinados segmentos corporais. Nas crises generalizadas, o indivíduo perde a consciência. O sono é dividido em dois grandes estágios principais: o sono REM, de Rapid Eye Movement, e o sono não REM. O sono REM dura cerca de um quarto do período total que dormimos, e é neste momento que temos os sonhos vívidos. O sono não REM é também chamado de sono de ondas lentas, onde predomina ondas amplas e lentas. Nessa tabela, vemos as principais diferenças entre os estados de vigília e sono REM e não REM. Veja que as sensações ocorrem tanto no sono REM como em vigília, só que na vigília é gerada externamente e o sono REM internamente. O pensamento lógico está presente no indivíduo acordado e pode estar presente no sono não REM, representado por sonhos lógicos, ainda que fragmentados. Já no sono REM, os sonhos são mais vívidos, ilógicos e bizarros. Os movimentos estão presentes na vigília e são ocasionais no sono não REM, ocorrendo paralisia total no sono REM. Os movimentos são comandados pelo encéfalo, mas estão inibidos. Os movimentos rápidos dos olhos ocorrem na vigília e no sono REM, mas raramente ocorrem no sono não REM. O sono REM é especialmente intrigante. Sua atividade pelo eletroencefalograma é bastante parecida com o estado de vigília e o cérebro consome mais energia do que quando estamos concentrados tentando resolver um problema.
A atonia muscular, ou seja, supressão da atividade muscular, vale para quase todos os músculos, exceto o diafragma, os da audição, por isso você acorda com um barulho não familiar, e os que controlam os movimentos dos olhos. Durante o sono REM, ocorre também a ereção peniana e do clitóris. A ereção, mais evidente nos homens, não tem relação com o conteúdo do sono. Ela ocorre em decorrência da ativação simpática do organismo. O sono ocorre em ciclos oscilando entre o sono REM e não REM, como podemos observar no hipnograma. O sono não REM está subdividido em 4 estágios, de 1 a 4. Cada noite passamos por esses ciclos de sono REM e não REM, sendo que cada ciclo tem aproximadamente 90 minutos. Pelo eletroencefalograma, observamos as diferenças de padrão em cada etapa do sono. No estágio 1, dura poucos minutos e é marcado pela diminuição da regularidade dos ritmos alfa. Este sono é leve e podemos ser facilmente acordados. O estágio 2 é um pouco mais profundo e dura entre 5 e 15 minutos e é marcado por ondas chamadas de fuso, geradas pelo marcapasso talâmico. Além disso, uma onda de alta amplitude chamada de complexo K é ocasionalmente percebida. No estágio 3, inicia ritmos delta lentos, de grande amplitude. O estágio 4 é o mais profundo e persiste de 20 a 40 minutos, e daí torna-se mais leve novamente, voltando ao estágio 3 e 2 por 10 a 15 minutos, para então subitamente entrar em sono REM, onde ocorrem os ritmos rápidos beta e gama. Conforme a noite progride, o sono não REM diminui, principalmente os estágios 3 e 4, aumentando assim o período REM. Assim, a maior parte do sono REM ocorre na parte final da noite, e os ciclos de sono REM mais longos podem durar até 50 minutos. Foi abordado diversos aspectos sobre o sono, mas para que ele serve? Biologicamente, ele deve ser muito importante, já que o animal, ao dormir, fica extremamente exposto. Há diversas hipóteses que, de maneira geral, podem ser agrupadas em uma das duas teorias, a da restauração e adaptação. A teoria da restauração tem nome autoexplicativo: dormimos para nos recuperarmos e descansar. A de adaptação inclui hipóteses como evitar predadores e conservar energia. De fato, a restauração tem validade, pois sabemos que em caso de privação, temos dificuldade de atenção e de aprendizado, por exemplo. Portanto, o sono restaura essa capacidade que ocorre na vigília. Experimentos com humanos que foram especificamente privados do sono REM mostram que esses, assim que podem dormir livremente, sofrem do que é chamado de rebote REM, ou seja, entram mais rapidamente nesta fase do sono e permanecem mais tempo nela. Estudos indicam que o sono REM é especialmente importante no processo de consolidação da memória e que indivíduos expostos a atividades que envolvam aprendizado aumentam o tempo do sono REM. Bem, mas como o nosso cérebro atinge o sono? Até os anos 40, acreditava-se que o sono era um fenômeno passivo, mas hoje sabe-se que é um processo ativo com a participação de diversas estruturas encefálicas. De forma geral, os neurônios que fazem parte do controle de sono e vigília estão difusos pelo sistema nervoso. No tronco encefálico, localizam-se neurônios excitatórios, sendo assim, eles mantêm a vigília. Os neurônios difusos modulam os ritmos talâmicos, que, por sua vez, controlam o córtex. A modulação do sono também envolve a inibição de vias descendentes, cuja função é inibir os neurônios motores medulares. Um sistema fundamental no controle do estado de sono e vigília é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, o SARA. Este sistema faz parte da formação reticular, localizado no tronco encefálico. Entre o tronco encefálico e o córtex, múltiplos circuitos neuronais contribuem com o SARA. A formação reticular recebe impulsos nervosos oriundos do córtex, tálamo e medula espinhal e envia suas projeções para todo o sistema nervoso.
O SARA é formado por 4 núcleos principais: o locus cereus, núcleo da RAF, núcleo túbero-mamelar do hipotálamo e o tegumento pedúnculo pontino. Cada um desses núcleos libera neuropeptídeos específicos. Em sua maior parte, estes núcleos são ativados pelo hipotálamo lateral, que libera o neuropeptídeo orexina, também chamado de hipocretina, em resposta à luz que atinge os olhos, que então estimula o estado de vigília. O locus cereus está localizado na porção superior dorsolateral da ponte e é ativada diretamente pela orexina liberada pelo hipotálamo lateral, e, em resposta, libera noradrenalina. A adrenalina se liga a receptores alfa e beta nas células da glia e do córtex, ativando a vigília. A taxa de disparo destes neurônios aumentam logo antes de acordar. Os núcleos da RAF estão localizados na linha média, ocupando mesencéfalo, ponte e bulbo. A maior parte destes neurônios liberam serotonina. Comunica-se com o núcleo supraquiasmático no hipotálamo, sendo cruciais para a manutenção da atenção e vigília. Também aumentam a taxa de disparo logo antes do acordar. O núcleo túbero-mamelar do hipotálamo liberam histamina e são a fonte primária para as projeções de histamina no cérebro. São importantes para a cognição e atenção. Também aumentam a taxa de disparo logo antes do acordar. Os núcleos do tegumento pedúnculo pontino liberam acetilcolina nos neurônios vizinhos do mesencéfalo e ponte. Também envia projeções para o córtex, onde desempenha papel importante de mudar o sono de ondas de baixa frequência para alta frequência. Vistos em conjunto, os neurônios do SARA aumentam a excitabilidade dos neurônios do tálamo e córtex, mantendo a vigília e, assim, inibindo o sono. O que inicia o sono não REM ainda não é completamente compreendido. Os já referidos neurônios do tronco encefálico diminuem a frequência de disparos, porém, alguns neurônios que secretam acetilcolina aumentam os disparos no início do sono não REM e ficam silenciosos durante a vigília. No sono REM, muitas áreas corticais são tão ativas quanto em vigília, como o córtex motor, que dispara sinais ativadores coordenados. No início do sono REM, o locus cereus e os núcleos da RAF estão em seu mínimo de atividade, mas isto é contrabalanceado pela maior atividade dos neurônios que secretam acetilcolina. Certamente você já ouviu falar sobre algumas moléculas que induzem o sono. A mais conhecida dela é a adenosina, que é liberada por alguns neurônios e células da glia. O importante antagonista da adenosina é a cafeína, e por isso ela atrapalha o sono. A concentração de adenosina sobe de acordo com o tempo de privação do sono e tem efeito inibitório sobre os neurônios do SARA. Outra molécula é o óxido nítrico, um gás com grande capacidade de atravessar a membrana celular e atua induzindo a liberação da adenosina. Outra grande conhecida é a melatonina, um hormônio secretado pela glândula pineal e que é derivado do aminoácido triptofano. Ela só é liberada quando escurece e a luz inibe sua liberação. Seu papel não é bem esclarecido. Como já mencionado, há diversos mecanismos fisiológicos que se alteram ao longo do dia, o que compreende o ciclo circadiano. Veja neste gráfico que ilustra vários desses mecanismos e como se relacionam com o sono. Veja que a temperatura cai, que há aumento na liberação do hormônio do crescimento e que os níveis de cortisol começam baixos e crescem durante o sono até o momento de despertar, e a partir daí começa a cair. O ritmo circadiano é interno, do encéfalo. Esse ritmo é um relógio imperfeito, que precisa de certos ajustes através de informações provenientes do meio externo, como o ciclo de claro e escuro. Seres humanos sem a exposição à luz solar mantêm um ciclo circadiano muito próximo ao de 24 horas, demonstrando assim que o ritmo é regulado internamente. Mas sem as informações ambientais, o ciclo pode desviar um pouco das 24 horas, tendendo a ficar entre 24 horas e meia e 25 horas e meia.
embora desvios mais longos de 30 horas possam ocorrer. Alguns destes estudos foram realizados em cavernas profundas para que os participantes não tivessem pistas sobre o meio externo. Este relógio interno, que controla nosso ritmo circadiano, é formado principalmente por uma estrutura muito pequena, logo acima do quiasma óptico, conhecida como núcleo supraquiasmático. Este núcleo é capaz de controlar o ciclo circadiano, mesmo na ausência de luz, mas como o ciclo é naturalmente muito próximo ao ciclo da luz natural, é de se esperar que ele receba essa informação, e de fato recebe. Isso se dá através da via retino-hipotalâmica. As células ganglionares possuem um fotorreceptor, chamado de melanopsina, que percebe a luz e envia impulsos ao núcleo supraquiasmático. Quando este núcleo é removido de hamsters e colocado em cultura, as células continuam a disparar no ritmo circadiano, mesmo sem o input sensorial de luz, o que corrobora a manutenção do ciclo circadiano em indivíduos em cavernas. Esse ritmo é mantido por genes, chamados de genes relógio. Estudos têm demonstrado que estes genes relógio estão presentes em células de diversos tecidos corporais, o que explica também funcionar em ritmo circadiano. Visto todos os aspectos fisiológicos, podemos agora compreender alguns distúrbios do sono. O transtorno do comportamento do sono REM é um deles. Os mecanismos fisiológicos desta doença são pouco compreendidos, embora se saiba que neurônios do tronco encefálico estão envolvidos. O paciente com essa doença perde a atonia muscular durante o sono REM e gera movimentos complexos. Indivíduos com este distúrbio podem até mesmo se tornarem violentos, com espantosos casos de homicídios cometidos com o indivíduo dormindo. Há alguns casos conhecidos de pacientes que mataram suas parceiras enquanto sonhavam que lutavam contra um invasor. Outro distúrbio importante do sono é a narcolepsia. Esta doença é caracterizada por uma sonolência diurna excessiva e com entrada súbita no sono REM, sem passar pelos estágios não REM. Os indivíduos também sofrem um ataque de sono incontrolável e com cataplexia, marcada pela perda de tônus muscular e manutenção da consciência. A doença é caracterizada pela morte de neurônios que produzem a orexina. Estes neurônios localizam-se no hipotálamo e a perda deles é causada por autoimunidade, infecções respiratórias e até mesmo a vacinação pode gerar autoimunidade contra as células produtoras da orexina e levar à narcolepsia. Por fim, o sonambulismo, talvez a mais conhecida das doenças do sono. Nesta condição, o indivíduo realiza diversas atividades enquanto dorme. Difere do transtorno do comportamento do sono REM, por ocorrer na fase não REM do sono. O indivíduo pode comer, cozinhar, se limpar, tudo enquanto dorme. No entanto, o mais comum são movimentos simples. A causa é desconhecida. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.